Eu de novo com vocês do canal Desmascarando a Mentira. E nós estamos aí para de novo estar passando os conhecimentos e refutando a certos canais que estão aí, segundo seus entendimentos, passando o quê? Mentiras. Mentiras, segundo as tradições deles e os seus entendimentos. E uma outra mentira que a gente aqui vai questionar é a respeito do canal de um cara irmão chamado André Sanches, com o seu canal Esboçando Ideias. E ele aí vai estar explicando nessa sua matéria, que seria a matéria, ele que está aí questionando, que um inscrito dele do seu canal fez uma pergunta para ele a respeito do casamento, porque na Bíblia relata lá em Gênesis, capítulo 24, que Isaac encontrou-se com Rebeca e não precisou assinar um documento, passar por essa formalidade, como hoje muitos que passam pelo processo do casamento que tem que assinar um papel no cartório. Aí ele vai estar aí provando que na Bíblia, ele vai estar dizendo que na Bíblia sim, tem isso lá. E que isso aí é lei de Deus. É lei de Deus. E aí a gente vai estar ouvindo a matéria dele e depois a gente vai refutar. Presta atenção. Olá, queridos irmãos e irmãs. Você sabia que muitos casais têm utilizado a história de Isaac e Rebeca, aquela lá de Gênesis, para dar embasamento à ideia de que hoje em dia não precisa mais casar, mas somente se juntar está bom? Já que lá no texto bíblico, Isaac e Rebeca, no primeiro momento que eles se veem, eles já se juntam, já têm relações íntimas e já vão ali para a tenda de Sara. Será que a história de Isaac e Rebeca dá embasamento para esse tipo de casamento, entre aspas? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender essa questão. O pessoal fala, lá atrás não tinha cartório e os casamentos eram válidos, então para que casar hoje em dia oficialmente? Será que essa é uma realidade lá no texto bíblico? Será que não tinha realmente nada oficial nos casamentos? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações e nós vamos aprender com detalhes esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: estou confuso em relação à história narrada de Isaac e Rebeca, pois não consegui ver um casamento oficial entre os dois, pois Isaac já encontrou Rebeca e foi direto para a tenda de Sara e os dois já tiveram relações sexuais e foram morar juntos. Isso seria uma indicação de que não existem problemas em morar junto, se amaziar, desde que haja amor, já que não temos a menção de nenhum casamento oficial entre Isaac e Rebeca na Bíblia. Muito obrigado, querido irmão, pela sua pergunta, ela é muito interessante e você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários e assim como essa, pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Aproveite esse espaço e desde já quero agradecer aos irmãos que têm mandado dúvidas excelentes, que têm trazido aqui um leque de oportunidades para a gente crescer juntos em muitos assuntos bíblicos. Muito obrigado a você que dedica aí alguns minutos a expor a sua pergunta. Muito obrigado mesmo de coração. Quero pedir a você que já deixe o seu like aqui nesse vídeo para ajudar esse trabalho. É gratuito deixar o seu like. Então você nos ajuda a avançar, a chegar a mais pessoas e isso é bênção do Senhor. Texto na tela para você, Gênesis 24, versículo 67 diz o seguinte: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Esse é o versículo da qual o irmão cita na sua pergunta. E esse versículo, queridos, ele traz um pensamento geral da maioria das pessoas, que é o seguinte: Isaac então encontrou Rebeca, eles gostaram um do outro e já foram direto para a relação sexual.
já foram direto morar juntos como marido e mulher sem casar. Esse é o entendimento geral da maioria das pessoas. No entanto, é um entendimento totalmente errado. Quando nós olhamos para a descrição desse casamento, nós temos 67 versículos que contam essa história do começo ao fim e que mostram que não foi isso que aconteceu. Infelizmente, as pessoas pegam versículos isolados, o último versículo de uma sequência, e concluem: olha, os dois se juntaram ali e já foram logo tendo relações. Foi assim que aconteceu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu vou te ensinar, por isso fique até o final para que você tire todas as conclusões de uma forma correta. E nós vamos começar entendendo. Ô, gente, leva mal não. Eu tô tentando aqui gravar, passando uma passagem do canal dele para poder refutá-lo. Mas aí de vez em quando entram outras programações de outros canais aqui, aí fica complicado, tá? Fica complicado a gente poder estar aí fazendo a matéria em paz. O que na verdade não poderia ser assim, né? Não poderia ser assim, tá invadindo o canal da gente para estar apresentando outro canal. Mas o que há de se fazer? É as normas do YouTube. Trabalha desse jeito o YouTube. E aí a gente tem que ter tolerância, né? Tolerar isso. Fazer o quê? Mas aí está aí. Ele está tratando no seu canal a respeito aí que ele está dizendo que está errado isso aí. Que a Bíblia não ensina assim não. Não ensina assim, né? Sendo que ele acabou de ler aí na passagem de Gênesis 24, verso 60, que diz lá que Isaac ele encontrou com Rebeca, segundo o que está na Bíblia, está dizendo lá que depois que eles se encontraram, a Bíblia relata que ele tomou ela por mulher e foi viver juntos. Juntos. Não houve formalidades, festa, tá? Noivado, banqueteação, uma aliança no dedo, um documento assinado. Não houve nada disso. A Bíblia não está falando nada disso aí. Nada. Quem está aí dizendo é ele, que está querendo torcer o que está registrado na Bíblia e na cara lavada, dizendo que a Bíblia não ensina isso. Não, nada disso. Mas a Bíblia falou isso, vocês viram aí. Comentou isso aí, tá? Vamos ouvir mais um pouco a matéria dele. Presta atenção. Começar entendendo a união de Isaac e Rebeca. Como que ela aconteceu? Como que ela se deu? Ela foi oficial ou não foi oficial? E é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Queridos, estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas. Se você ainda não está inscrito no canal, está perdendo uma grande oportunidade. Estudos de qualidade analisando a Bíblia. Aproveite esse espaço de Deus e faça a sua inscrição gratuitamente aí no YouTube. Marca também o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. A forma dos casamentos serem legalizados em épocas antigas é muito diferente da forma que é hoje. Obviamente que nós temos diferenças grandes, né? As coisas foram evoluindo, a necessidade de maiores formalidades também. Em nosso país, por exemplo, o casamento tem validade legal pela nossa Constituição quando ele é feito em um cartório, obedecendo a todas as regras estabelecidas. Por exemplo, no nosso país, um homem não pode ter duas esposas. Então, existem várias regras estabelecidas que regulam o casamento, se ele está oficial ou não. Ele está dizendo aí que no nosso país, dentro da lei, há regras a respeito do casamento, a formalidade do casamento. E que no nosso país, segundo a nossa lei, não consente
como uma pessoa está casado com duas pessoas, no caso o homem com duas mulheres, vice-versa, não aceita dois casamentos, uma pessoa, a poligamia, não aceita, como outros países aceita, como no caso lá do muçulmanos, país deles, Marrocos também, e outros países do Oriente Médio, que existe a poligamia. O homem casar-se com duas ou três mulheres, até mais. Nosso país, a nossa lei não aceita isso. Bom, aí a questão aí está aí sendo tratada a respeito de assinar um documento. Esse documento em que a nossa lei, ela constituiu esse documento dando direitos de bens patrimoniais para o cidadão, que seria esse documento para esses fins, e que dentro da lei, no nosso país, não aceita esse mesmo documento, ele influenciado para mais de uma pessoa, no caso que ele só serviria para um casal e que não poderia ser mais de que um casal influenciado, que isso era as normas da nossa lei, como é a norma da nossa lei. Aí a questão das normas do nosso país, tá? Que determinou isso aí, para que se amanhã ou depois viesse haver uma separação, divórcio, tendo esse documento pela nossa lei, então ele seria válido para a união de um homem com uma mulher, não do homem com duas mulheres, ou a mulher com dois homens, ou o homem com três mulheres. Não, a nossa lei não consente com isso. Isso aí seria a respeito de direitos de bens patrimoniais que o documento que a nossa lei ela impõe e que ela ali se responsabiliza e que ela determina a respeito disso. Fora isso, não. A nossa lei não se impõe ou ela venha estar lá deixado como um registro que seria dentro da lei obrigatório a pessoa assinar esse documento no cartório para se casar, que é lei, é obrigação. Não, a nossa lei não impôs essas normas como lei, entenda isso. Mas segundo o entendimento dele, que dá a entender que seria isso, né? Vamos ouvir mais. Várias regras estabelecidas que regulam o casamento, se ele está oficial ou não perante a lei. Mas nos tempos antigos, nós não tínhamos cartórios, obviamente, e o reconhecimento de um casamento, de uma união de um homem e uma mulher, era realizado de outras formas. No entanto, não eram formas, né, de qualquer jeito, não era feito de qualquer forma, não era algo bagunçado como alguns pensam, não era apenas se juntar e o casal já estaria casados do dia para a noite. Pelo contrário, um compromisso de casamento antigamente era também bastante rígido. E eu vou te mostrar isso nessa história de Isaac e Rebeca, uma linda história de amor e uma história também de muita seriedade a respeito do compromisso de casamento. Olha só, preste bem atenção comigo. Abraão já estava idoso e desejou que o seu filho Isaac encontrasse uma esposa que não fosse dos povos pagãos de onde eles viviam, mas de seus parentes. Então Abraão já tinha uma ideia aqui de que um jugo desigual, ou seja, seu filho casar com uma moça que não pertencia à mesma fé, não era bom, não era positivo para o seu filho Isaac. Abraão, então, estabeleceu que o seu servo de maior confiança fosse o seu procurador. Então, o que é um procurador? É aquele que vai agir representando uma
pessoa, nesse caso aqui. E fez isso na forma de um juramento. Então você pode verificar lá na história que Abraão faz com que o seu servo jure que vai realizar esse trabalho da forma como Abraão está orientando, como seu procurador. Esse servo então teria que viajar lá para os parentes de Abraão com a missão de encontrar uma esposa para Isaac. Observe bem o texto de Gênesis 24, versículos 3 e 4. E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus. Então o jovem procurador ali não poderia buscar esposa cananeia dos pagãos, no meio das quais estou vivendo, mas você irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Bom, vamos lá. Observe que nós temos aqui já uma primeira menção clara de formalidade desse futuro casamento que estava sendo construído. Mas onde, presbítero, que tem formalidade aqui? O servo representante, ou seja, o procurador de Abraão, o patriarca, ele chega então, depois de tudo isso, a uma determinada região, conforme ordenado ali pelo seu senhor. E ele é guiado também por Deus. Onde que está a formalidade? Exatamente nesse juramento, e o servo então realizando conforme foi determinado pelo Abraão. O servo procurador vai então e chega até os parentes de Abraão, onde encontra uma moça, a qual ele revela, primeiro a ela e depois a toda a sua família, toda a sua jornada guiada por Deus nessa missão de encontrar uma esposa para o filho de Abraão, para o jovem Isaac. Tudo na sequência é contado à família da moça. Observe bem, a missão oficial do procurador, ela é exposta de forma pública para a família. Aqui nós temos então mais uma menção clara de formalidade envolvida nesse casamento, que não foi um mero juntar, como muitos dizem por aí, mas um verdadeiro casamento constituído oficialmente. Agora fique comigo, olha só essas informações na sequência. Temos na sequência então o pai e o irmão da moça dando o seu aval positivo, ou seja, eles não estavam se opondo a esse casamento. Observe bem Gênesis 24 e 50. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Observe o reconhecimento de que o Senhor guiava o servo procurador. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Então não havia nenhuma oposição oficial contra o casamento. Mais à frente na sequência temos também a menção do aval da mãe de Rebeca. Observe bem Gênesis 24, 55. Mas o irmão e também a mãe dela responderam: deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco. Então você poderá ir. Observe aqui então o aval positivo de toda a família dessa moça. Mas na sequência nós temos o aval da própria moça, que diz sim ao pedido formal de casamento trazido pelo jovem ali, procurador de Abraão. Gênesis 24, 58. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Olha que interessante. Temos aqui então mais um elemento claro do aspecto legal e formal desta união, ou seja, uma concordância dos líderes, que eram os patriarcas. Então vamos dizer que eles eram as autoridades aqui desses povos, né? Abraão estava lá numa região e lá os seus familiares em outra região. Os patriarcas concordaram e eles eram oficiais, eles mandavam aqui nessas tribos. Temos concordância da família e temos concordância das próprias pessoas envolvidas, no caso aqui Isaac e também Rebeca, conforme nós vimos no texto. O servo procurador de Abraão então passa ainda para a família de Rebeca e para ela também o que chamamos de dote, ok? Você já deve ter ouvido essa palavra. O que era o dote? Eram valores, presentes que eram entregues aos pais da noiva como uma forma de oficializar o pedido de casamento, e também o dote era entregue aos próprios noivos como uma forma de ajudá-los a começar a sua vida como uma nova família. Representava um pedido oficial de um casamento. Observe Gênesis 24, 53. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Temos aqui então o famoso
dote, que é mais um elemento de formalidade que existia naquela época para oficializar uniões. Então era algo que demonstrava perante todos que o pedido de casamento era sério, oficial e que havia então sido aprovado por todos. Temos aqui mais uma evidência clara de que essa união não foi simplesmente um juntar e ir direto para a sexualidade, mas sim um casamento totalmente oficial, de acordo com os padrões da época. Agora vamos ver aqui mais uma questão. Então, será que agora dá pra gente analisar que eles tiveram relações sem casar? Vamos entender isso agora, mas antes um recadinho rápido. Aqui no primeiro comentário desse vídeo tem um link para você participar do meu curso Conheça sua Bíblia de capa a capa. Entre lá na página, veja as condições e aceite esse desafio. Eu vou ser o seu professor, estou te convocando para essa missão. Bom, eu acredito que está de bom tamanho os comentários dele. Aí então ele está procurando meios para convencer os seus inscritos e os que visualizam o seu canal que, pelo que ele está comentando, ele está com a razão e que isso é a verdade. É a verdade. E que, então, o casamento de hoje, que o cidadão, ele, para ser casado, ele tem que passar pelos rituais, os rituais do casamento, as formalidades, né? Tem que assinar um documento para dizer que o cidadão é casado, não é isso? Só que aí tem um porém, segundo o que ele está dizendo, que pegou na Bíblia questões e que nessas questões Abraão enviou o seu servo para ir buscar uma mulher para o seu filho Isaque, e que essa mulher teria que ser da semente deles, da família, parente deles. Parente deles. E que depois também ele comenta que isso aí seria uma formalidade e que outras coisas seria formalidade quando Rebeca encontrou com Isaac, que disse sim, que seria uma formalidade, e que também seria uma formalidade que o irmão de Rebeca, Labão, lá ele falou algo a respeito se ela queria ir com o rapaz, o servo de Abraão, e ela concordou que é também uma outra formalidade, a justificativa dele, e também do dote, e etc, etc, que seria mais uma formalidade. Todas essas questões, esses itens que ele está ali citando, que seria tudo formalidade para ele poder dizer e justificar que hoje esse casamento que é assinado um documento no cartório, né, está certo, e que você não estando com esse documento assinado, você está na morte do pecado, está em pecado. Se você estiver vivendo com a sua esposa, não assinou um documento no cartório, você está errado diante do Eterno, né? E que você tem que assinar o documento para dizer que você está casado. Por quê? Porque o nosso amado querido irmão chamado André Sanches está aí dizendo, buscando justificativa dentro da própria Bíblia, e que na Bíblia está lá relatando que lá há formalidades. E que para Rebeca casar, ela teve que passar por tudo isso, por essas formalidades. Abraão teve que enviar o seu servo, que era uma formalidade, em busca de Rebeca, que seria a esposa de Isaac, e também do sim de Rebeca, do sim do irmão de Rebeca, dos parentes dela, se ela estaria concordando com isso, se aceitaria ir junto com o servo lá de Abraão, e coisas e mais, né? E que aí acaba, no fim de tudo, eles colocam na cabeça do povo, das pessoas, que é assim que funciona.
Se você não tiver com o documento assinado, porque está na Bíblia, que na Bíblia também tem formalidade. Tem isso aí. Só que aí, amados, tem um porém, porque no começo do livro da Bíblia, em Gênesis, não começou assim a história. A história que está na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, não diz isso a respeito dessas formalidades. Mas há lá registrado um mandamento. Quando o Eterno criou o homem, à sua imagem e semelhança, perfeito, ele disse em Gênesis capítulo 2, do verso 24, que está escrito: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Está lá registrado isso. Eu li agora há pouco em Gênesis, capítulo 2, do verso 24. Começou assim a história. A história não começou quando Abraão enviou seu servo em busca de uma mulher para Isaque. A história não começou quando Rebeca disse um sim, que concordaria em ir viver com Isaque, ser esposa de Isaque. A história não começou com um sim do irmão de Rebeca, se ela queria ir ou não conviver com Isaque, ser esposa de Isaque. A história também não começou com dote, cidadão. Mas ela começou no princípio em que o Eterno criou o homem e a mulher e que disse, pelo poder da sua palavra, que unir-se-á o homem à sua esposa e ambos serão uma carne, uma só carne. E que isso aí seria o casamento desde o princípio. E que as coisas do Eterno têm um começo e um fim. Ele mesmo não falou que na Bíblia não devemos pegar versículos isolados, o meio da história, mas ele está pegando, ele tinha que pegar o começo de Gênesis, quando começou tudo, não é? Para ele poder explicar bem explicado para as pessoas. Pelo certo, tinha que pegar o primeiro homem que o Eterno criou, não a Abraão. Não, Abraão está bem longe de Adão. Para chegar em Adão, Abraão, ixi, tem que passar por muitos, hein, meu amado? Passar por Sete, por Enos, né? E muitos outros. Muitos outros. Não podemos aceitar uma coisa dessa. Porque no princípio não foi assim. Agora, em questão dele dizer que com o tempo as coisas mudam, tudo bem. Isso é questões do homem. O homem que cria as coisas, formaliza para facilitar. Mas a gente tem que entender que as coisas do Eterno não mudam. E que não podemos colocar na cabeça das pessoas que deve ser assim. E fazer a pessoa carregar julgos pesados. Ou então criar doutrina e normas dentro de uma formalidade criada pelo homem. Que nem no caso que hoje os evangélicos têm na cabeça, que os líderes religiosos ensinam que se o cidadão ele não é batizado, né? Ele não é batizado, é que ele quer batizar, mas a vida dele íntima, a qual ele vive com a sua esposa, que ele não é casado num papel, se ele quer batizar, eles estão cientes que ele não tem um documento assinado no papel, como consta lá no papel que assinou um documento no cartório, constando que ele é casado, ele não pode. Primeiro ele tem que formalizar a sua vida. Olha só o que o povo faz, esse povo. Essas pessoas. Eles
traz esse tipo de entendimento e coloca medo nas pessoas. E que isso aí é julgo, amado. É julgo, você não pode fazer isso com as pessoas. E aí o cidadão, ele fica todo receioso, porque eles colocam na cabeça que ele está em pecado, ele tem que se batizar primeiro, ou seja, ele tem que formalizar a sua vida primeiro, para depois se batizar, porque está em pecado, para eles estão em pecado, que é só o bendito do documento lá, o certidão de casamento, somente o documento que vai fazer com que ele venha não pecar, ou então ele está livre do pecado, para ele poder se batizar. Tem cabimento uma absurdeza dessa? É esse o entendimento deles. Então eu estou aqui explicando que esse entendimento, esse querido amado irmão, está errado. Porque ele ensinando assim, torcendo as escrituras, né? Ele dizendo aí que porque lá Abraão enviou seu servo para ir em busca de Rebeca, que houve isso e aquilo. Por quê? Porque era também o entendimento deles, os costumes da época deles, que eles tinham esse costume de eles não se misturar com outras nações, com outra semente, e que isso era uma determinação de Abraão, segundo o entendimento dele. E era assim, amado, passou de pai para filho. Passou de pai para filho. Então isso era um costume, entendimento deles. Com o tempo eles adquiriram esse entendimento. Essas formalidades, mas que não seria uma certa formalidade e que ela viesse trazer julgos pesados sobre a pessoa. Julgos pesados, como muitos hoje têm isso na cabeça. Bom, então seria isso aí, amados. Eu quero explicar para vocês que não tem necessidade da pessoa, no caso, por exemplo, se quer se batizar, porque ela não assinou um documento que ela não pode se batizar. Isso está errado. E que também, se no caso ela não tem como pagar lá um documento para casar, e ela convive com a sua esposa, a sua adjutora, o homem com a mulher com o homem, e não estão preocupados porque a igreja está pondo na cabeça que tem que casar logo, que está em pecado, porque se Jesus voltar, como eles têm esse entendimento que Jesus vai voltar ainda, você fica aí. É isso, né? E que isso não é assim. Não é assim que se ensina as pessoas. Mas que isso não tem nada a ver. O importante é que você crê em Cristo. Você crê em Cristo. Você não está em pecado. Você convive com a sua esposa fiel. Não trai ela. Não trai ela. E que quando você tiver condições, você vai lá, formaliza a sua vida no cartório para não dar motivos por causa das pessoas que estão em falta de conhecimento e porque segue tradições e entendimento humano do homem, porque na verdade a nossa lei ela não obriga as pessoas a casar, assinar um documento. Essa assinatura no documento, que foi instituído pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e que o casamento veio no Brasil em 1890, que chegou o casamento formalizado no nosso país, instituído pelo Marechal Deodoro da Fonseca, republicano. Então, esse documento foi criado para um fim. E o fim seria o quê? Para a pessoa ter direito de bens patrimoniais. Casamento não é a assinatura numa certidão. Casamento é união estável, cidadão. Entenda isso. É união estável. E também casamento não é formalidades. Não é formalidades. O que, na verdade, Abraão não estava fazendo formalidade alguma ali. E que também a questão de Rebeca ter dito sim, ela não estava passando por processo de formalidade.
Não, aquilo ali era uma concordância dela, de ela aceitar. E não que a pessoa estava debaixo de uma formalidade, como um casamento aí que assina um documento. Então seria isso aí, a realidade. Então eu estou passando para vocês entender que a pessoa não precisa ficar preocupada, porque se às vezes ela não assinou um documento, porque ela não é casada. Casamento, como eu falei, não é uma certidão assinada. Nunca foi, mas é união estável. De ambos, é concordância de um concordar com o outro, que eu quero sim casar, quero casar com você e viver junto. Isso é o verdadeiro casamento. Mas hoje, devido ao entendimento do homem, da mulher, das pessoas hoje em dia que não têm entendimento, eles acham o seguinte: você tem que assinar um documento para dizer que você é casado. É isso. E aí coloca tantos obstáculos e que faz as pessoas carregar julgos pesados, o que está errado. Aí o cidadão vai lá, pega a Bíblia e converte ela em mentiras, falando o que a Bíblia não diz, mas que a gente estamos aqui para refutar essas pessoas, mostrar que isso está errado, porque as Escrituras não falam nada disso, mas fala o quê? Fala que o Eterno disse que unir-se-ia o homem com a mulher e se tornaria uma só carne. O Eterno não disse que para Adão se unir com Eva teria que assinar um documento. Está escrito isso na Bíblia? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ele falou isso, o Eterno. O Eterno fez alguma formalidade lá no princípio, porque as coisas têm que começar no princípio. Tem que ter um começo, né? Como o outro aí pegou pelo meio a Bíblia, vai explicar. Fico admirado a pessoa dizer que é professor fazer um papel desse. Mas estamos aí para estar aí